Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que nos destes a graça de pertencer à vossa igreja e de participar da vossa missão de salvar os homens, ajudai-nos a conhecer-vos melhor, a seguir-vos mais de perto e a transmitir-vos a todos os homens. Inspirai-nos coragem e entusiasmo para sermos amigos de todos aqueles com quem nos encontramos, a fim de podermos aproximá-los de Ti. Nunca permitais, Senhor, que vos ofendamos com palavras ou atos. Mantende-nos sempre perto de vós e tornai-nos membros vigorosos da Tua Igreja. Fortalecei e fazei crescer a vossa vida dentro de nós, para que tudo o que fizermos seja feito convosco e para vós. Amém. Eu me chamo Maria Júlia. Eu me chamo João Lucas. Nós somos crianças da catequese da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. E temos uma pergunta para o padre. Padre, qual é a importância dos sacramentos para a nossa vida? Sou Larissa. Sou da paróquia Sagrado Coração de Jesus. E minha catequese é Nossa Senhora de Lourdes. Padre, o que é necessário para fazer uma boa confissão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, crianças. Olá, os pais das nossas crianças da catequese. Saudação aos nossos catequistas. Nós temos algumas perguntas hoje que elas convergem para o mesmo assunto sobre os sacramentos. Por exemplo, Maria Júlia e João Lucas. Qual a importância dos sacramentos para a nossa vida? A outra pergunta vem de Larissa, que diz assim: o que é necessário para fazer uma boa confissão? Então está aqui dois sacramentos, né? Do batismo e o sacramento da confissão. Veja bem, é uma pergunta também ampla, que requer um estudo profundo de cada sacramento, né? Dos 7 sacramentos. O Concílio de Trento instituiu, pôs em evidência o dogma da sacramentologia, dizendo para nós que a Igreja Católica tem 7 sacramentos, 7 sinais sagrados. A palavra sacramento quer dizer sinais sagrados. São eles: batismo, né? Confissão, depois vem a crisma, primeira Eucaristia, unção dos enfermos, matrimônio e a ordem, que é a ordenação sacerdotal. Em cada momento, em cada etapa da vida, nós somos convidados a receber uma graça específica de Deus, do nascer até a hora da morte. Eu esqueci de falar da unção dos enfermos. Do nascer até a hora da morte, nós recebemos sacramentos, força de Deus para a nossa vida. Olha que bacana. Por isso que é importante estar fiel em cada momento, em cada etapa da nossa vida, para receber esses sinais, essas graças de Deus, que são dadas à nossa vida, né? Para que a gente possa crescer como força de vida espiritual. Aquela vida espiritual que nós falamos no outro vídeo sobre as virtudes, né? São forças de Deus dadas a nós, a nossa interioridade, para a gente viver as virtudes e principalmente viver a nossa vocação de filhos e de filhas de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então é importante, sim, ser fiel aos sacramentos. Vamos lá, já falamos um pouco do batismo, mas vamos falar de confissão, porque Larissa me perguntou o que é necessário fazer para fazer uma boa confissão. Primeiro vamos ao texto bíblico para justificar a ideia de confissão.
houve uma vertente do cristianismo, chamado o cristianismo protestante, que questionou essa ideia de sacramentos. Para ele, só existe o sacramento do batismo e a ceia sagrada. Até o sacramento do casamento é visto assim como um dos mais frágeis. Na Igreja Católica, não. Na Igreja Católica, todos os sacramentos têm uma importância. Todos. O que a gente diz que há uma certa diferença é o da Eucaristia, porque é o próprio Cristo que nós comungamos. Que, inclusive, é uma outra pergunta feita por uma das crianças da catequese, como Jesus está na Eucaristia. Foi Luísa que nos fez essa pergunta. Então, vamos tentar explicar essas perguntas nesse vídeo. Mas vamos lá para a confissão. O texto diz assim: confessai uns aos outros seus pecados. Onde é que está isso, Padre? São Tiago, a carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 16, a partir do 16. Confessai uns aos outros os pecados, rezai uns pelos outros e vos curareis. Muito pode a oração solícita do justo. Só nesse versículo aqui, gente. Confessai uns aos outros os pecados, rezai uns pelos outros e vos curarei. Muito pode a oração solícita do justo. Então, nós entendemos que a ideia de pedir perdão ao outro é um sinal sagrado de Deus. É um sinal sagrado do Senhor. O modo como, ao longo da história da igreja, isso foi feito, foi modificando. Por exemplo, no início da igreja, olha a ideia de fraternidade. Quando uma pessoa peca, ela não peca só para ela peca dentro de um contexto de fraternidade. Ela peca, dentro de um clima de harmonia que ela quebrou. O pecado quebrou isso aí. Então ela vai buscar na confissão do pecado o restabelecimento da fraternidade com Deus e com o outro. Lembra do filho pródigo? Vou voltar para casa e vou dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Então, o protestantismo que negou o sacramento da confissão está erradíssimo. É preciso pedir perdão a Deus, mas também pedir perdão ao outro, porque senão vira cinismo. Quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, isso é cinismo. Então, cuidado nessa cultura religiosa cínica, que se instalou, e para tirar isso, tem que rezar muito. Tem que rezar muito, porque isso bate na cabeça do povo e o orgulho da gente, vai dizer: então não preciso mais me confessar não, porque Padre Djamil é pecador igual eu. Fulano é pecador igual eu, então eu vou confessar só a Deus. Pequei contra Deus e contra ti. Ó, que bonito. Isso deve ser ensinado em casa. Esse sinal sagrado deve ser ensinado em casa. Ensinar em casa o perdão, pedir perdão. Criança também pede perdão. Pede perdão aos pais, pede perdão ao irmão que arengou. Tem que ter esse clima de fraternidade dentro de casa. Perdoe-me porque usei uma palavra amarga contra você. Perdoe meu filho porque eu levantei a voz a você. Perdoe-me porque quando você precisava de mim, eu não lhe ajudei. Perdoe, catequista, os irmãos na catequese, os catequistas. Perdoe porque eu menti para você. Tem que pedir perdão, porque senão nós vamos criar um clima de cinismo tão grande entre nós. Uma coisa é evitar discussões, outra coisa é manter um cinismo, de uma coisa que aconteceu, está ali, todos nós sabemos, mas ninguém tem a coragem de dar o primeiro passo para pedir perdão. Então, confessai uns aos outros os pecados é bíblico e é divino. E aí o texto também recomenda que essas coisas sejam feitas no clima de oração e não de briga. Perdão tem que ser dado no clima de oração. É daí que nós vamos ver que na Igreja Católica se criou o hábito, a partir de uma tradição dos monges, da confissão ser auricular, que é o que nós chamamos de confissão com o padre. O padre
começa a oração, rezamos juntos. Ele vai pedir, por meio da oração da igreja, vai pedir a bênção do perdão para aquela criatura, vai lhe dar alguma orientação se for necessário, mas ele sempre vai tentar fazer essa ligação da pessoa que pecou com Deus e com o outro. Certamente o penitente vai escutar da confissão, né? Você hoje recebe a bênção do perdão de Deus. O que é que isso vai mudar na sua vida, né? Então a igreja saiu desse gesto de confissão pública. O penitente ia na frente de todo mundo e pedia perdão a todos, né? E ali mesmo ele recebia o sacramento da penitência. Sai desse gesto público para um gesto mais privado. Por quê, padre? Porque ser humano é complicado, viu? O cara está fazendo a confissão dele pública, pedindo perdão. Ele pediu perdão. Aí quando saía da igreja, pronto. A comunidade já rotulava ele e já era motivo de preconceito. Então, uma igreja sábia, com a sua sabedoria, com a sua prudência, para não expor a pessoa, né, aos demais, e aí a situação de pecado também, a igreja começou a fazer esse exercício de confissão auricular, junto ao padre. Mas é sempre fazendo esse viés entre Deus e os homens, tá? Uma boa confissão, Larissa, começa com essa compreensão. A ideia de reconciliação, de voltar à comunidade, de voltar à fraternidade com todo mundo, certo? Depois o exame de consciência, que a gente tem que fazer todos os dias. Sempre ter o bom senso, a inteligência. Olha, as virtudes do Espírito Santo, né? O bom senso, a inteligência de perceber que nossa vida, às vezes, é como uma árvore que os galhos cresceram demais, e está entrando dentro de casa, está pegando na fiação, que é preciso podar algumas coisas. E quando a gente não pondera, quando a gente não é prudente, a gente sai ferindo os outros, né? É bom pedir perdão, é saudável. E fazer isso num clima de oração, melhor ainda. Num clima de briga, não. Num clima de dizer que eu sou melhor do que você, não. Domingo passado, a gente fala, em um desses domingos, né, nós falávamos de um conselho que Jesus dava na comunidade de São Mateus. Teu irmão pecou, chama ele para conversar. Se ele não te ouvir, chama mais dois, chama os amigos, compartilha uma pizza, um sanduíche, vão comer junto e vão falar sobre algumas situações. E aí, né, tenta ganhar o irmão. Não deu certo, chama a igreja. Se nem a igreja ele quer ouvir, então paciência, deixa ele seguir a vida dele. Mais tarde ele vai perceber que o caminho que ele escolheu, ele levou às trevas. Então ele vai tentar, ele vai tentar voltar atrás, né? A unção dos enfermos, por exemplo, também São Tiago fala, no capítulo 5, né, de que se tem alguém que está doente, chama um presbítero, para que com óleo santo, o presbítero, só quem pode fazer esse sacramento é o presbítero, que ele possa ungir, orar e pedir a Deus a cura do corpo e da alma. Se esse teu irmão tiver pecados, os pecados serão perdoados, porque tudo que é feito pela fé, na esperança e no amor de Deus, a graça é ampla, né? A graça é ampla. Até a caridade cobra uma multidão de pecados. Então, a vida sacramental, ela é necessária, sim, gente. É necessária. Se a gente não procura a vida sacramental, a gente vai se tornar um cristão cínico. Cínico. Frio. E aí você imagina uma fogueira. Quando estamos próximos da fogueira, nós sentimos duas coisas de imediato: calor e percebemos a sua luz. Quando a gente se distancia da fogueira, já vai faltando uma coisa: o fogo abrasador, o calor. Eu vejo a luz, mas eu estou frio. Né? Frio. Se eu der mais passos atrás, bastante, quanto mais eu me distanciar dessa fogueira, eu vou perder o calor, a vida, né, a força, e não vou ver mais a luz.
Então, tem pessoas que estão dentro da igreja, vendo a luz, intelectualmente sabe que Deus existe, os gnósticos, né? Sabe que Deus existe, fala de Deus, faz uma bonita catequese, uma bonita pregação, né? Mas são frios interiormente. Frio, frio, frio. É enfeitado de religião, mas o coração está distante da fogueira. Não tem o calor. Talvez seja por isso que o Espírito Santo, no livro dos Atos dos Apóstolos, é apresentado como que línguas de fogo. O calor da vida cristã dentro de nós. Né? O Espírito não causa em nós transtornos. Não é revirar os olhos para dizer que eu estou repousando no Espírito. Repouso no Espírito é exatamente o contrário. É o ajuizamento da gente. É a busca desse eixo, a busca da santidade, né? A busca da santidade. Maria Eugênia me perguntou o que é ser santo, né? Esse desejo de ser igual a Cristo. Não é presunção, é o desejo de querer fazer as coisas que Ele fez. Até porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, ser santo é ser outro Cristo nesse mundo. Fazer o que Ele fez. E se existe alguma coisa dentro de nós que me distancia daquilo que Jesus fez, por conta das minhas obras da carne, o Espírito Santo vai corrigindo a gente. Olha que coisa bonita. O Espírito vai corrigindo a gente. Ninguém é perfeito, nem ninguém deve estar cobrando dos outros perfeição, muito menos uma perfeição que ninguém alcança. Os ideais devem ser claros, objetivos e atingíveis. Aquilo que a gente pode fazer, a gente vai fazendo com força, com garra. Aquilo que a gente não pode fazer, a gente pede a Deus que faça em nós. Né? Padre, meu irmão morreu de um acidente e o cara que estava dirigindo o carro, ele tinha provocado meu irmão para ir para uma festa. Era a primeira vez que meu irmão foi para uma festa e o carro capotou e ele faleceu por conta desse acidente. E ele vivia dizendo assim, olha, deixe de ser filho de mamãe, você escuta muito sua mãe, você já é grandinho, né? Assim também não. E aí meu irmão caiu nessa situação, né? Depois que meu irmão morreu, eu vi uma coisa muito bonita da minha mãe. Eu vi ali o perdão. Eu sei o que é o perdão. Aprendi isso dentro de casa. Minha mãe conseguiu perdoá-lo. E foi um momento muito difícil porque minha mãe estava passando por um processo de separação, né? E eu vi o testemunho da minha mãe perdoar, vamos dizer assim, praticamente o assassino do meu irmão, que o motivou a uma loucura, né? E também vi minha mãe perdoando meu pai. E mesmo separados, minha mãe vivia num clima de amizade, de fraternidade, né? As filhas do outro casamento do meu pai, minha mãe tratava as filhas como se fossem filhas dela, tinha um imenso carinho, né? A gente ia lá na casa dele, da outra esposa, eu vi o perdão de Deus, eu vi o amor ali. Por isso que hoje eu me tornei discípulo do amor e propagador do amor. Eu defendo o amor, eu acredito no amor. Seja ele como se manifestar, eu defendo o amor. Se for amor, eu defendo. Tá? Então nós somos propagadores desta boa nova do reino de Deus. Santidade, pelo que eu já li, pelo que Jesus falou e o que eu entendi, é isso. Né? Se existe uma outra coisa, eu ainda não sei, mas santidade é esse caminho. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido os pais neste momento a rezar comigo esta oração, uma oração que nós fazemos pela vocação dos filhos. E é você que está em casa nesse momento, rezando conosco neste retiro espiritual destes dias, rezemos juntos. Senhor, eu vos rogo pela vocação dos meus filhos, que seja qual for a que tiveres determinado para cada um deles, que eles obtenham a graça de descobri-la e aceitá-la conforme a vossa vontade.
e se entregue a ela de modo dócil e generoso, cumprindo com fidelidade seus deveres com ética e responsabilidade. E se em vossa infinita bondade quiserdes chamá-los ao vosso serviço, formai em mim, Senhor, um coração generoso e disponível, que aprecie na sua magnitude o dom inigualável da vocação sacerdotal e consagrada. Senhor, dai-me a alegria e a humildade de reconhecer e agradecer tão fecunda bênção que destes aos nossos filhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.